A paz do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente com a minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas, abençoadas que nos acompanham. Eu não sei vocês, gente, mas eu acho tão fofo essa saudação da Gisele, tão empolgada, gente. É muito lindo. Não sei se é coisa de mãe, mas eu acho lindo. É muita empolgação, que nós estejamos com esse mesmo espírito alegre e feliz na hora de ler, né, a palavra de Deus, de meditar os seus ensinamentos. Estamos lendo o livro Evangelho de Marcos e hoje nós vamos ler o capítulo 9 e o 10. O 9 não tem título. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouve. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos
que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhe, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhes: Desde a infância. E muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casa não pode sair com coisa alguma, casta alguma. Não, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual nos segue. Não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão.
Os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insuso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmo, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Capítulo 10. O divórcio. E levantando-se dali foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhas traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. O jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou
e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E eles admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu. E iam no caminho subindo para Jerusalém. Eu vou ler de novo aqui. O pedido dos filhos de Zebedeu. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém disse-lhes: em verdade vos bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim.
Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre de vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, né? Terminamos nosso devocional de hoje, nossa leitura abençoada. Que o Senhor possa ter falado aos vossos corações. Agora vamos orar, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito nesse dia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Paizinho, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Deus bendito e amado, seja conosco, meu Senhor, nós precisamos de Ti. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, meu Pai querido e amado. Abençoa, Senhor, as famílias da terra. Abençoa, meu Deus querido, os missionários que estão longe, Senhor, das suas pátrias. Seja com os teus filhos, meu Deus querido e amado. Também neste dia, meu Senhor, quero te pedir que venha repreender, Senhor, esse vírus que tem atingido a muitos, meu Deus, inclusive no meio dos teus filhos, meu Deus. Vem fortalecer os pulmões, meu Pai querido e amado. Aumentar, Senhor, a nossa resistência. Continua nos guardando, meu Senhor, nos escondendo debaixo das tuas asas. Pai querido e amado, tudo nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. A paz do Senhor e até amanhã.